Pronto, estamos en modo grabación. Vamos a comenzar el evento. Prezados colegas, sean bienvenidos al evento. Nos vamos a hacer una pequeña abertura, y esa pequeña abertura va a constar con palabras breves de Carlos, después de Ana, con Andrés, eu, y finalmente la palabra central de nuestro coordinador, profesor Max Oliveira de Souza. Entonces, Carlos, adelante, por favor. Bom dia. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Hoje é a primeira edição do Workshop de Pesquisadores Jovens Sem Análise, IEDP. Queria agradecer a todos os palestrantes que gostosamente aceitaram nosso convite. Teremos 28 palestrantes de diferentes estados aqui do Brasil e de alguns países como Espanha, Colômbia e Peru. Bom, espero que seja muito proveitoso para todos nós. Queria agradecer também a comissão que faz parte da organização, com Juan, Luiz, Reinaldo, Ana, Aldo e Alex, que são todos professores aqui da UF. Bom, espero que seja a primeira edição de várias edições, sempre incentivando a pesquisa de jovens matemáticos. Bom, temos alguns participantes que já têm bolsa de produtividade, então estamos muito agradecidos com todos vocês pela sua presença e espero que seja um bom evento para todos nós. Obrigado. A continuación vamos a escuchar las palabras de Ana, también Ana María. ¿Estás sin audio, Ana? ¿Estás sin audio? ¿Estás sin audio? Vou compartilhar a tela. Tá bom. Tá. Então, eu quero falar para vocês sobre a importância do evento para jovens pesquisadores e pesquisadoras, né? Eu vou colocar... Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo, perfeito. Certo. O objetivo desse evento é dar aos jovens matemáticos e matemáticas, né, a oportunidade de apresentarem teses, trabalhos de pós-doutorado a um grande grupo de pesquisadores. Tem gente participando do Brasil inteiro, isso é uma vantagem da questão online, né, que a gente está vivenciando. E os temas desses 3 dias estão na interface entre EDP teórica, matemática aplicada e métodos numéricos para EDP. E um dos motivos também de ser importante um evento para jovens pesquisadores é a questão da diversidade na ciência. A diversidade na ciência é um benefício para todos, né? E aí eu estou aqui também não só para falar dessa questão da diversidade na participação dos jovens pesquisadores, mas também para falar da questão da participação das jovens pesquisadoras. Então, trago uma frase da Laure Saint-Raymond, que é uma pesquisadora francesa da área de EDP, ganhou vários prêmios enquanto jovem ainda, jovem pesquisadora, e ela disse na abertura da cerimônia, no encerramento da cerimônia de recepção para a Academia de Ciências, é o seguinte: a criatividade é estimulada pela diversidade, a diversidade de ideias, de pontos de vista que se completam para compreender os problemas e encontrar as soluções. Então, nós estamos aqui num evento, e eu vou falar para vocês um pouco da questão da importância de por que falar sobre a participação de mulheres em workshops e em congressos. Então, se a gente olhar para as estatísticas, o número de mulheres pesquisadoras na área de exatas é muito pequeno, né? A gente tem os dados, eu tenho essa tabela aqui para vocês, e eu vou trazer rapidinho outras estatísticas. Então, a gente tem aqui o colóquio, por exemplo, um evento que foi de primeiro evento de jovens pesquisadores, onde a gente não tinha nenhuma mulher no comitê organizador. Claro que esse panorama está mudando. Nesse evento, nós vamos ter 5 mulheres de 28 palestrantes. Ainda estamos ali perto do 17%, mas é importante criar essa cultura, que o ser humano tem necessidade de aceitação. Então, hoje em dia, eu olho para trás e penso que quando eu chegava num congresso e só tinha matemáticos homens, eu estava tão acostumada com aquilo que não percebia que aquele panorama podia ser mudado, ou que tinha alguma coisa errada ali. Mas, para muitas, isso pode ser um obstáculo, tá? Então, a diversidade é um benefício para todos,
E aí, aqui estamos para fazer um evento para jovens pesquisadores, para trazer a diversidade, novos pontos de vista e também a questão da participação da mulher. É isso que eu queria falar para vocês. E agora eu vou passar a palavra para o professor André, que ele vai falar sobre o Vitor, que é um jovem pesquisador que, infelizmente, o Covid levou de nós. Obrigado, Ana. Agradecer à comissão pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre o meu querido amigo, né, o nosso amigo, que uma boa parte de vocês conheceu também o Vitor. Né? Bom, eu conheço o Vitor, né, há muitos anos. Estudamos juntos, trabalhamos não só na universidade, né, juntos, mas também desenvolvendo pesquisa juntos. O Vitor, como aparece aí no slide que a Ana passou, ele se formou, ele fez doutorado na UF, né, um período sanduíche na Alemanha, e a sua área de concentração era combinatória, matemática discreta. Área essa que ele teve bastante sucesso, né, desenvolveu pesquisa, publicou bastante artigos com colaboração com pesquisadores de ponta, tanto do Brasil como do exterior, principalmente na Alemanha, né? E esses artigos sempre publicados em revistas de grande importância da área de combinatória. Mas, por decorrência, né, da nossa amizade, a entrada dele na área de teoria de controle, né, de equações diferenciais parciais, se deu de forma natural, né? Porque como a gente estava sempre junto, e fizemos 3 disciplinas no doutorado, juntos, né? Fizemos teoria ergódica, análise funcional e EDP, que eram as disciplinas que a gente mais gostava, né? Análise funcional e EDP. E como estávamos sempre juntos, também com a presença do professor Lohan, o Vitor acabava participando, né, dos seminários. Ele foi aluno do Juan, fez esses cursos, né, de EDP e análise com o Juan. Ele começou a participar, assistiu os seminários, se interessou, gostou e começou a estudar. Pegou material com o Lohan, da disciplina, começou a estudar. E assim como na área de combinatória, eu também entendo que nesse breve período que ele teve com a gente em teoria de controle, EDP, ele também obteve sucesso. Eu digo isso porque ele conseguiu fazer 2 trabalhos, né, do qual eu tive a felicidade de poder participar desses 2 trabalhos. E, como uma forma de homenageá-lo, hoje eu vou apresentar um dos trabalhos que nós fizemos em conjunto, né? Mais à frente, quando chegar a hora das exposições, eu quero, em homenagem ao Vitor, apresentar um trabalho que nós fizemos em conjunto com o Juan, o Henrique e o Lohan. Fica aqui a saudade, né? E mais uma vez eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de falar do meu querido amigo, tá? Muito obrigado. Obrigado, André, obrigado, Ana. Rápidamente voy a hacer unos comentarios breves. En primer lugar, nuevamente, mi pesar por la partida de Víctor, joven, debido al coronavirus, con 38 años, es una pérdida grande. En segundo lugar, también quiero parabenizar al profesor Luis Adauto Medeiros, toda una leyenda en área de EDPs, por 95 años que él le cumplió ahora último, el 24. En tercer lugar, también quería agradecer al profesor Vladimir Neves, es director del Instituto de Matemática de la UFRJ, por las ideas. Él fue una de las personas que me sugirió la idea de hacer un evento de matemáticos jóvenes. Y verdaderamente es todo un suceso, ya estamos viendo ese evento, ¿no? Donde se junte a los matemáticos jóvenes que tienen mucha producción científica. Acho que es todo un suceso. Bom, agora, para inaugurar para a abertura oficial del evento, voy a pasar la palabra al profesor Max Sousa, que es el coordinador de posgraduación del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad Federal Fluminense. Adelante, professor Max Sousa. Obrigado, Juan. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Então, acho que no primeiro momento, uma das coisas boas de você não estar na comissão organizadora é que, em vez de agradecer, eu posso parabenizar vocês todos. Parabenizar o Juan, o Carlos, a Ana,
o Aldo, o Alex, o Luiz, o Reginaldo, assim, a todos que estão que dedicaram a esse trabalho, que tiveram essa excelente ideia de organizar esse evento. Parabenizar e dar as boas-vindas a vocês, palestrantes, né? Esse é um momento diferente do que nós estamos vivendo, é um momento de afastamento, por um lado, mas é um momento também que a gente está aprendendo que a ciência, em particular, em geral, e a matemática em particular, tem uma capacidade grande de reinvenção. Os seminários remotos, as conferências remotas que estão aparecendo, todas elas mostram a perseverança desse esforço da ciência, desse esforço da pesquisa matemática, e novas oportunidades apareceram, e a realização desse workshop com pessoas de vários estados e de 4 países ao todo, né? Brasil, Colômbia, Peru e Espanha, é uma prova disso, né? Então, nós estamos aqui para celebrar, por um momento, dentro de toda essa situação complicada, a gente tem essa oportunidade de celebrar a ciência, celebrar a comunidade a que nós pertencemos, né? E, como a professora Ana falou, também de pouco celebrar a diversidade, trazendo jovens e as jovens pesquisadoras que que vão eventualmente pegar a tocha e carregar adiante. Então, esse é o momento de aproveitarmos essas oportunidades, de vermos que essa diversidade traz alguma coisa de bom para a gente. E, mais uma vez, parabenizar a equipe organizadora pela excepcional ideia, pelo trabalho em organizar esse evento e por trazer esse conjunto de palestrantes tão diverso geograficamente e de origens diferentes também. Então, acho que, para não atrapalhar mais vocês, eu gostaria de desejar um ótimo workshop, tá? É muito produtivo, e contar que nas próximas edições vocês tenham a oportunidade de visitar a Universidade Federal Fluminense, no nosso agradável campus do Gragoatá, tá? Com excelente vista do pôr do sol no verão. É algo excepcional que vocês não devem perder a oportunidade de ver se vocês tiverem. Parabéns a todos, mais uma vez, parabéns a vocês por estarem aqui, e que celebremos a nossa perseverança como comunidade. E apenas 2 palavras finais. Gostaria também de deixar a minha homenagem ao Vitor. Vitor foi meu aluno, tá? Era um aluno que me entregava as listas em tech, algo assim que eu nunca tinha visto antes. Era um aluno persistente, era um aluno com criatividade, e é uma pena que a gente não possa ter a presença dele hoje, mas certamente teremos a lembrança dele nas palestras do André e na memória de todos nós que convivemos com ele. E parabenizar também a Luiz Adalto, que 95 anos é uma idade por si só já bonita, mas 95 anos de uma pessoa que fez tanta colaboração na EDP em matemática, né, orientando diversas pessoas o Juan, por exemplo, certamente é um dos alunos mais egrégios do Luiz, e mostrando que uma pessoa, um grupo, uma comunidade forte, ela endura, ela persevera, ela vai além dos anos, e eu espero que vocês todos sejam prova disso, não só hoje, como nas edições futuras desse workshop e no trabalho de vocês. Muito obrigado a todos, bem-vindos, um ótimo workshop para vocês. Muito obrigado, professor Max Souza. Obrigado por suas palavras. E agora vamos a comenzar el evento. Convidamos al profesor Pitágoras, por favor, para colocar sus slides de ahí, compartilhar sus slides. Opa, professor, bom dia. Estou compartilhando agora, viu? Uhum. Ok. Opa. Apareceu direitinho? Uhum. Sim, está aparecendo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos a comenzar con unos minutos adiantados. Vamos a esperar un par de minutos, me parece, porque estamos 5 para las 10, era para comenzar 10 horas. Yo acho que está bien.
Vamos a comenzar, entonces voy a presentar en primer lugar al profesor Pitágoras Carvalho. El profesor Pitágoras Carvalho, él fez maestrado en la Universidad Federal de Piauí, bajo la orientación de Wagner. Él fez doctorado sanduíche en la Universidad Federal Fluminense, bajo mi orientación, y sanduíche en la Universidad de Sevilla, con el profesor Enrique Fernando Escara, con quien trabajó 2 años. Él tiene trabajos publicados en revistas importantes, en trabajo no Sayan, no Scientific Computation, Advanced Mathematical Computation. Ainda joven, él tiene bastante producción científica, él es experto en el área de análisis numérico, para EDPs, teoría de control, y hace poco, inclusive, él hizo un minicurso de Free Think excelente, ¿no? Dentro de los seminarios de matemática aplicada que nosotros también programamos. Entonces, en esta oportunidad, el profesor Pitágoras Carvalho va a hablar la palestra titulada Numerical Stackberg-Nash Control for the Linear Heat Equation. Professor Pitágoras, adelante, tem 30 minutos. Pois bem, primeiramente, obrigado pelo convite novamente, professor Juan. Obrigado a todos, na verdade, por manter, né, o pessoal da Federal Fluminense, manter esse vínculo com várias atividades, né, seminário, workshop, de modo geral. Então, vocês estão de parabéns sempre, por sempre tomar iniciativas nesse sentido. Né? Gostaria também de endossar a palavra do professor André e do professor Max sobre o Vitor, né? Realmente ele deixa um vago muito grande para todos nós, né? E eu me lembro, a última vez que conversei com ele, ele falou assim, da próxima vez que você vier ao Rio, eu vou te dar uma cachaça agora tal, cachaça mineirinha, né? Então, tem muita história engraçada para contar do Vitor, né? Então, bem, particularmente eu tenho boas lembranças e saudades, né? E também para reforçar o parabéns ao professor Luiz Adalto Medeiros pelos 95 anos, com lucidez, né? E lembrando histórias de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, é muito bom ver quão jovem ele está, né? Com 95 anos. Pois bem, então, voltando aqui, né? À apresentação do trabalho, eu vou comentar um pouco sobre aspectos numéricos, né, da teoria de controle nulo para o problema da equação do calor, onde eu vou foram utilizadas ferramentas de equilíbrio, né, ou seja, uma noção de equilíbrio, é uma noção econômica adaptada a problemas de equações diferenciais parciais. Tá? Os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. Pois bem. Então, eu montei um pequeno sumário para poder a gente ter uma noção do que vai ser de como vai ser direcionado, tá? Então, eu vou comentar um pouco sobre o problema, né, a motivação do problema, o objetivo que nós queremos alcançar com esse problema e, posteriormente, alguns resultados numéricos, tá? Pois bem, então, primeiramente, eu vou apresentar os motivadores teóricos, né, desse tipo de trabalho, de controlabilidade de problemas, com controlabilidade hierárquica, né? Então, é algo que está bem ascendente, né, trabalhar com problemas envolvendo Stauber-Nash, Stauber-Pareto, né? Então, tudo começa, na verdade, com as ideias introduzidas por von Stackelberg, né? Então, ele tem uma história, assim, um pouco peculiar, né? Depois, caso alguém queira se interessar um pouquinho mais, o Wikipedia mesmo tem as informações. E as ideias introduzidas por John Nash. O John Nash, acho que todos conhecem de alguma maneira ou de outra, né? Do filme Uma Mente Brilhante. Então, o que dizia Stauber, né? O princípio dele, de um modo bem resumido. Falava o seguinte, que, dado uma posição de um jogo, né? Em que tenha mais que um elemento, esses elementos vão ter um determinado comportamento. Um vai ter um comportamento de líder, tá? E uma vez que o líder toma uma decisão, o seguidor, né, que é o outro jogador, vai tomar a decisão. Então, sempre vou ter primeiro a decisão de um líder, posteriormente, decisão de seguidores. Já John Nash, ele fala o seguinte, fala que, bem, dentro de um determinado jogo, né, em que se conhecem determinadas regras,
e que seus jogadores estejam dando o máximo de si dentro dessa situação, né, para obter ganho máximo. Tá? Então ele fala o seguinte, é impossível, né, que um jogador melhore os seus ganhos mudando a estratégia unilateralmente. Ou seja, se eu estou competindo com mais duas pessoas e cada um está dando o melhor de si, se por mais que eu dê o melhor de mim, né, me esforce mais, eu não consigo obter maiores ganhos se os demais também tiverem o mesmo comportamento. Então, um ganho de um depende do comportamento dos outros. Então, o que vai ser feito aqui vai ser mesclar esses conceitos. Então, eu vou apresentar o problema de equação do calor, e nessa equação do calor eu vou introduzir 2 ou 3 controles. Então, um vai ter esse papel de liderança. Após esse papel de líder ser fixado, eu vou ter 2 controles que vão se comportar de acordo com o equilíbrio de Nash, ou seja, um equilíbrio não cooperativo, né? Cada um visa maximizar os seus ganhos. Então, bem, os objetivos basicamente são esses, né? Buscar um problema de controlabilidade nulo para a equação do calor, tá? Onde se identifica líderes e seguidores, e que eu tenha um equilíbrio de Nash associado a esses seguidores, tá? Pois bem, então, como vai ser feito isso, né? Eu vou apresentar determinados funcionais que devem ser minimizados, tá? E, bem, feito isso, eu vou obter informações específicas tanto para o equilíbrio de Nash, quanto para o controle seguidor, né? Que o objetivo dele, na verdade, é controlar a equação nulamente. Tá? Aqui são os dados do domínio, tá? Então, de um modo teórico, né? Isso já foi abordado pelo professor Fagner Araguna, pelo professor Henrique Fernandes Cara, pelo professor Maurício Cardoso e por Sérgio Guerreiro. Tá? Então, o que eles mostraram, né? Que, bem, considerando uma região limitada do RN, né? Onde nós possamos construir, bem, um domínio dessa forma, né? Essa região com variação de tempo, e, claro, uma determinada fronteira. Considerar também uma constante que vai depender das informações, tá? E, claro, denotando o produto escalar, produto vetorial, e pegando a região como um todo, no caso esse ômega, né? E quebrando ela em 3 partes. Como assim? Eu vou ter uma região onde vai atuar o controle líder, e eu vou ter regiões onde vão atuar os controles seguidores. O que vai ser apresentado aqui são regiões onde os controles seguidores atuam somente em regiões disjuntas, tá? Ou seja, se eu tenho uma região 1, vai ser para o controle V1, uma região 2 para o controle V2, tá? E aqui vai ser a região onde vai atuar, né, o domínio de controle, como eu falei anteriormente, que são as informações ou os domínios dos seguidores. Pois bem, essa vai ser a nossa região. Então, aqui, eu vou ter a atuação, né, aqui essa parte preta, eu vou ter a atuação do controle líder, na parte vermelha do controle 1 e na parte amarela do controle 2, ou seja, esses domínios são disjuntos. Então, a pergunta é, né, primeiro, por quê, né? Por que é feito dessa forma? Né? Bem, inicialmente foi feito com domínios, né, disjuntos, a parte teórica, e posteriormente eles fizeram com domínio com a interseção, né? Ou seja, o domínio do controle V1 e o domínio do controle V2 tem alguma interseção. Então, eles têm um trabalho posterior, o Fagner, o Maurício, o Henrique e o Sérgio Guerreiro, que, bem, apresenta outras possibilidades de interseção do domínio, né? De modo que seja não nulo. Então, para nós vamos trabalhar apenas um problema linear, onde o outro controle atuando aqui, o controle líder aqui, o controle V1 aqui e o controle V2 aqui. Tá? Então, essa vai ser a nossa região. Pois bem, então esse vai ser o nosso problema. Então, essa vai ser a equação do calor, e aqui eu vou ter a atuação de controles, e esses controles, esses 3 controles, eles têm determinados objetivos dentro do problema. Bem, na verdade, controlar o problema. Tá? Aqui vão ser as funções características, ou seja, eu vou restringir cada controle a um determinado subdomínio, e a forma como eu vou restringir vai se dar até a função característica, né? Ou seja, V1, quando ele estiver em O1, ele vai ter o comportamento dele, fora dele vai ser 0. Mesma coisa para o V2 e mesma coisa para o F. Tá? Aqui vai ser o espaço dos estados dos controles. Tá? E esse OD vai ser uma região
não vazia, que vai ser um domínio de observabilidade, tá? Ou, perdão, de observação, tá? Eu vou ter também pesos. E logo em seguida eu vou falar para que servem esses pesos. Mas são pesos que têm um comportamento explosivo num determinado tempo final. Ou seja, são funções que dependem tanto da coordenada espacial quanto da variável temporal, tá? E ela tende a explodir quando o tzinho se aproxima do tempo final. Tá? Então, todas essas funções são funções pesos. Pois bem, então, como eu tinha falado, nós queremos atingir alguns objetivos. Tá? Então, nós queremos atingir quais objetivos? Então, primeiro, eu chamo de funcionais secundários, funcionais dessa forma. Tá? Por quê? Porque são funcionais que vão estar associados diretamente aos controles. Então, eu vou ter um controle, a informação sobre o controle, e informações sobre a aproximação da solução para um determinado objetivo. Beleza? Pois bem, e é isso que eu quero. Tá? Então, eu vou olhar para esse funcional secundário, posteriormente eu vou olhar para o funcional principal, tá? Eu também quero minimizar ele. Então, quando eu minimizar esse funcional aqui, esse funcional secundário, eu vou obter informações de controle e de estado. Quando eu minimizar esse funcional principal, eu vou obter informações do controle líder e do estado. O que eu quero com esse funcional secundário? Aproximar a solução desse objetivo. E, posteriormente, encontrar uma cara para os meus controles VIs quando eu estou na característica do equilíbrio de mesh. Tá? E aqui, o objetivo desse F é controlar a solução a zero. Ou seja, eu quero encontrar uma F de modo que, depois que minimizado esse problema, a solução seja igual a zero. Tá? Então, é isso que eu quero. Um funcional secundário e um funcional principal. Então, eu tenho que minimizar esse funcional e tenho que minimizar esse funcional. Minimizando o funcional principal, eu vou obter informações do controle nulo, e minimizando o funcional secundário, eu vou obter informações tanto do controle, né, quanto da solução se aproximando de um objetivo pré-definido. Pois bem, então, primeiro, né, o que ocorre quando eu minimizar esse funcional secundário, né? Bem, no processo de minimização, você vai considerar a derivada de Gatot na direção de cada um dos controles. Observe o seguinte, ó, quando o I são duas possibilidades, 1 e 2, né, porque são dois controles, V1 e V2. Então, quando o I for igual a 1, eu vou ter que esse funcional vai me dar informações sobre o controle V1 quando a solução se aproxima de Y1. Quando o I for igual a 2, eu vou ter informações para o controle V2 quando a solução se aproxima do objetivo Y2. Tá? Então, tem que passar por um processo de minimização. Foi feito isso, né, usando a derivada de Gatot na direção de cada um dos controles, e a gente consegue obter isso, né, porque se eu quero minimizar, eu tenho derivada Gatot igual a zero. E daí, né? Bem, e daí que para esse problema, né, nós temos um estado adjunto associado a cada um desses VIs, tá? Esse é o estado adjunto, escrito de uma maneira meio que padrão, né? O estado adjunto, ele tem um papel de trazer informações voltando no tempo, né? Então, a solução avança de 0 ao tempo final, o estado adjunto vem no tempo final em 0, tá? Então, bem, multiplicando o nosso problema integrando por partes, né? Então, multiplico, bem, integrando por partes essa expressão, né? Multiplico integrando por partes, nós obtemos uma informação para o controle dessa maneira. Ou seja, nós vamos ter o produto desse cara por uma função teste, vai ser igual a zero. Então, nós sabemos que quando isso acontece para todo VI, esse cara vai ser igual a zero. Quando isso acontece, eu consigo encontrar uma cara para a minha VI. Ou seja, eu não só encontro a VI, como encontro a VI de um modo explícito em função do estado adjunto. Então, o V1 vai estar associado a 1 sobre μ1, φ1. Já o V2, 1 sobre μ2, φ2. Então, o V1 e o V2, como eles estão em regiões distintas, eles não dependem um do outro. Tá? Então, eles estão atuando nas suas determinadas regiões e cada um depende do estado adjunto. Claro, depende de certa forma da solução também, né? Mas eles dependem de uma maneira explícita do estado adjunto. Pois bem, então o que eu fiz agora, né? Uma vez que eu sei que a cara do controle é dada dessa maneira, o que foi feito? Reescrever o problema, agora dando uma cara para os controles. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora eu reescrevo o nosso problema, que era a equação do calor com os controles atuando, tá?
e ela vai ficar com essa cara, tá? Então, o primeiro passo já foi feito. Fixado o meu F, porque não é esse o objetivo, está no BNash, está no BR, fixa o controle líder. Nash, pega os controles seguidores e parte para um processo de maximização de ganho, né? Ou seja, a minimização de um determinado funcional, no nosso caso. Então, como foi fixado, eu vou conseguir encontrar uma cara explícita para os meus VIs, ou seja, isso vai me dizer como é que vai se comportar o equilíbrio de Nash. E o passo 2 é nós obtermos, né, encontrar uma determinada função f, né, de modo que a solução seja zero no tempo final. Tá? Então, passo 1, buscar a minimização do funcional secundário. Porque nós sabemos que quando eu fixo o f, nós sabemos o comportamento do equilíbrio de Nash. Já para o passo 2, eu quero encontrar agora essa f, né, que quando ela for fixada anteriormente, nós vamos garantir que a solução é nula no tempo t. Tá? Então, tem uma dependência contínua dos dados iniciais, né, da função f da condição inicial y0. Então, beleza, né? Então está reescrito o meu problema. Tá? Então, para atacar esse problema e para obter uma controlabilidade nula, já é um passo um pouquinho mais trabalhoso. Né? Porque para o equilíbrio de Nash, bastava você minimizar, igualava a zero e encontrar o cara do controle. Já que não, nós queremos a controlabilidade nula. E aqui vai ter pesos envolvidos. Aqueles pesos que eu falei anteriormente que explodiam no tempo, né, agora eles vão estar envolvidos diretamente no problema para que nós possamos obter a controlabilidade nula no tempo final. Tá? Então, o que se faz? Esse funcional JF é justamente aquele nosso funcional principal. Tá? Nós queremos minimizar ele. Então, depois do processo de minimização, se nós temos que essa soma é finita, como esses caras aqui, esses pesos explodem no tempo final, bem, se é finito, quer dizer o quê? Que esse cara, a solução e o controle vão para zero mais rápido, né, do que o termo de blow-up, né? E, claro, eu tenho que minimizar satisfazendo 4. Né? 4 é esse problema, né? Ou seja, esse problema aqui deve ser satisfeito para a minha solução, por estado adjunto associado a cada um dos objetivos, né? Já condicionado ao equilíbrio de Nash, nós queremos minimizar isso, tá? Então, beleza. Se nós queremos minimizar isso, nós vamos usar um resultado apresentado por Fuskov e Monovilov, que basicamente ele diz isso, né? Que quando eu tenho peso, né, que explode no tempo, nós conseguimos uma expressão como essa, em que após o processo de minimização, né, ela é finita, então eu consigo garantir a controlabilidade nula. Tá? Então, esses controles realmente eles vão explodir no tempo. E a vantagem é que, como eu falei anteriormente, né, que nós vamos encontrar no tempo final, então, o YXT vai ser igual a zero. Tá? Bem como o controle também, né? Pois tá. Só um minutinho, por favor, aqui, porque está atrapalhando. Pronto, desculpa. E tá. Então, é isso que nós devemos fazer. Né? Então, isso é uma ferramenta muito utilizada para quem trabalha com controlabilidade nula de equações diferenciais parciais, tá? Então, é isso que vai ser feito, tá? A minimizar um funcional, né, em função de f, de modo que, após o processo de minimização, isso seja finito. Pois bem, só que isso não é bem automático, né, como eu falei. Dado esse sistema 4, no anterior, nós vamos buscar um estado adjunto para ele. E nesse estado adjunto dele, nós vamos encontrar as nossas informações, como desigualdade de observabilidade, desigualdade de Kahneman, e essas ferramentas elas são utilizadas para garantir a controlabilidade nula no tempo final. Tá? Então, seguindo as mesmas ideias, né, que foi apresentada por Fagner, Maurício e Henrique, né, no trabalho deles na parte teórica, né, de controlabilidade nula da equação do calor, usando também a mesma estratégia, Tauber-Nash, tá? Então, falar de controlabilidade nula para o problema, falar de controlabilidade nula, é falar que no tempo final a solução é zero, tá? Então, falar de controlabilidade nula para aquele sistema 4, basicamente é garantir essa desigualdade, tá? Mas aí você, mas quem é esse psi, né? Quem é esse gama, né? Surgido do nada? Não. Isso aqui são informações do estado adjunto ao problema 4. Então, essa é a cara do estado adjunto. Tudo bem? Então, eu vou considerar o estado adjunto e nele eu vou trabalhar as informações, como de observabilidade, algumas estimativas, Kahneman, né? Então, tudo vai ser trabalhado nesse problema.
Tá? Infelizmente, como o nosso tempo é curto, a gente não consegue ir nos detalhes, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco de informação, né? Então, me perdoe caso a gente perca alguma coisa de notação aqui, tá? Mas eu vou tentar esclarecer os pontos que forem necessários. Pois bem, né? Então, garantir a controlabilidade nula é garantir que existe essa constante, uma constante C, de modo que isso ocorra, tá? Então, bem, isso ocorrer de modo que a psi satisfaça esse sistema, né? Esse sistema que é o sistema adjunto ao sistema anterior, o 4 que eu falei. Então, tem esse teorema, que fala o seguinte, bem, vamos supor que mu é grande. No nosso caso é mu-i, né? É mu-i, mu1 e mu2. Então, vamos considerar que mu1 igual a mu2 seja igual a mu, tá? Então, vai existir uma função que vai se expandir no tempo, tal que se ocorre isso, né, então, para cada condição inicial, ou seja, a função que explode, né, com o objetivo do estado, né, então, se eu consigo garantir, né, que isso acontece, então, para cada condição inicial, vai existir um controle e um equilíbrio de Nash associado, de modo que satisfaz. Tá? Então, por que eu quero garantir isso? Isso aqui, na verdade, esse teorema é um passo para garantir que existe essa constante de modo que isso ocorra. Bem, se existe essa constante, a gente vai conseguir garantir a controlabilidade nula. Então, nós temos que olhar para o sistema, nós temos que encontrar uma estimativa, né, quando ele é suficientemente grande, para garantir que a solução se anule no tempo final. Pois bem, né? A ideia da prova é justamente essa, né? Encontrar estimativas para o sistema de optimalidade, desigualdade de carga, mas estimativa para os estados adjuntos, quando o mu, é grande. Tá? Pois bem, então nós sabemos o que deve ser feito, né? Basicamente é encontrar a constante, de modo que seja satisfeito. Feito isso, garante a controlabilidade nula. Tá? Ou seja, garante que isso aqui ocorre. Então, esse aqui é um passo para garantir a existência dessa constante. Tá. Então, se eu quero fazer a implementação numérica, que é a proposta inicial da apresentação, o que é que nós temos que fazer? Né? Nós temos que escrever o problema em uma linguagem entendível para o programa que nós vamos utilizar. Então, o programa que vai ser utilizado, que foi utilizado, na verdade, é o FreeFrame++, ou FreeFrame++, como os franceses falam. Né? Então, como funciona ele? Né? Bem, esse software ele serve para, basicamente, resolver equações diferenciais parciais. É isso que ele faz. Resolve equações diferenciais parciais. Me dá a solução em algum sentido, tá? Então, para isso, eu preciso reescrever o problema na sua formulação variacional, tá? E a formulação variacional é a forma como se deve declarar o programa no FreeFrame para que ele possa fazer a leitura e te devolver os resultados que você pede, tá? Então, primeiro, né, eu vou introduzir uma notação, que eu chamei de M, Y, φ1, φ2. O que esse M vai me dar? Né, vai me dar as informações sobre o problema e os estados adjuntos associados aos controles, V1 e V2, tá? E esse M estrela vai ser justamente o sistema anterior, que vai ser o sistema adjunto a ele. Tá? Então, obtém as informações. Pois bem, né? Então, quando você reescreve M Rho-2 em estrela, você encontra essa igualdade. Beleza, então, o que pode ser feito aqui, né? Como nós estamos buscando o processo de minimização, né? Usando essas ideias inseridas aqui, com essa notação, tá? Nós conseguimos encontrar uma cara explícita para o controle líder, né? Que nós queremos minimizar mesmo um problema como esse. Após a minimização, nós conseguimos encontrar uma cara para o controle líder em função da solução psi, e conseguimos também encontrar uma cara para a solução, né, em função do estado adjunto da psi. Né? Ou seja, eu consigo encontrar uma solução que depende de uma função peso e dessa expressão. Pois tá, então essa é a cara explícita deles, né? Por que eu botei 3 entradas, né? Porque como isso, M estrela vai representar 3 equações, em cada uma equação vai indicar uma dessas entradas, então, para cada uma dessas entradas, eu vou ter, na verdade, uma equação que representa ela, multiplicada por Rho-2, tá? Então, bem, podemos assim reformular o problema, ele fica com essa cara, tá? Ou seja, o problema anterior, ele pode ser reformulado e vai ficar com essa aparência agora.
E, novamente, estou fazendo isso para encontrar uma formulação variacional para o problema. Pois bem, feito isso, tá, então nós conseguimos escrever uma formulação variacional para o problema. Agora só tem um obstáculo, porque quando a gente consegue encontrar uma formulação variacional, né, ou seja, pega a solução, pega, perdão, a equação, multiplica com a função teste, pega por partes e tal, nós vamos encontrar que essa formulação variacional ela vai ser de quarta ordem no espaço e segunda ordem no tempo. Então, isso é muito trabalhoso para você conseguir fazer algum tipo de aproximação polinomial em elementos finitos. Tá? Não é que não seja possível, é possível, mas é muito mais trabalhoso. Então, o ideal seria reformular esse problema, tá? De modo que nós conseguimos melhorar isso para um ambiente que a gente conhece de uma maneira mais clara, como segunda ordem no espaço, primeira ordem no tempo. Tá? Então, aqui essa ordem está razoavelmente grande, então nós vamos introduzir novamente uma outra função teste para diminuir, reduzir a ordem desse problema. Tá? Perdão, eu não falei que esse M aqui, né, nos slides anteriores, mas esse M aqui, na verdade, vai me dar as informações do sistema em psi, gama 1 e gama 2, tá? E, pois bem, então, para você agora reformular o problema, a segunda reformulação do problema, né, porque primeiro, o problema estava já apresentado, né, nós conseguimos um resultado de controlabilidade nula. Posteriormente, nós conseguimos a expressão para o problema como um todo, né, um sistema, tudo certinho, só que nós precisamos, como falei, adequar o nosso problema para a linguagem entendível ao computador. Então, ele tem que ler algo. Então, a gente vai apresentar o que ele deve ler. Tá? E, bem, então, conseguimos isso de quarta ordem, temos que readaptar o problema para buscar uma de segunda ordem, tá? Então, multiplica por um lambda, integra por partes, se encontra um sistema como esse, que agora sim vai ser de segunda ordem no espaço, primeira ordem no tempo, e nós conseguimos uma formulação variacional para fazer a programação de dados. Tá? E, bem, feito isso, nós sabemos que temos uma formulação para introduzir um problema. Só que o FreeFrame, ele entende, quando você declara um domínio no FreeFrame, que nós declaramos anteriormente, né, aquele retângulo com a parte vermelha, preta e amarela, né, o FreeFrame ele não vai simplesmente jogar na região, não. Você primeiro tem que construir o seu domínio. Como é uma região poligonal, nós conseguimos realmente discretizar a região toda, tá? E a região toda ela vai ser composta por pedaços menores, tá? E esses pedaços menores vão ser os nossos elementos finitos. Dentro de cada um dos espaços menores, que são os nossos elementos finitos, dentro de cada triângulozinho, nós conseguimos uma aproximação para a solução do problema através de polinômios interpoladores de Lagrange, tá? Então, bem, eu consigo um espaço, eu consigo o nosso domínio agora discretizado, eu vou buscar um espaço de dimensão finita, tá? Por que eu quero fazer isso? Isso funciona bem como funciona o método da LERP, né? Isso que se faz, você pega um problema no espaço abstrato, você reduz para um problema de dimensão finita, e ali você trabalha com soluções aproximadas. É isso que acontece aqui, de certa forma. Tá? E, pois bem, agora nós conseguimos também encontrar a cara do controle líder, né, em função da solução aproximada para o psi, bem como dos controles em função, bem, eu não falei que era o ZI aqui, né, mas depende, na verdade, do estado adjunto φ, tá? Então, nós sabemos que nós temos um domínio discretizado, um espaço de dimensão finita, onde vão habitar as soluções aproximadas, tá? E nisso eu faço a programação de dados. Tá? Então, o FreeFrame, você pode ir na página do FreeFrame, faz o download, e já vem com muita informação, né? Vem com um manual, vem com alguns exemplos já pré-definidos para você trabalhar. Tá? E bem, como eu falei anteriormente, lá no começo, esse era o nosso domínio, que foi considerado para a apresentação dos dados. Tá? E quando foi feita a computação, né, com uma condição inicial razoavelmente grande, né, esse que é o domínio o domínio do controle líder, né, esse aqui dos controles seguidores, e, claro, ele precisou de uma certa regularidade, então foi feita uma adaptação de malha. Então, após 3 compilações, a malha foi readaptada para onde necessita mais regularidade, tá? Até o número de elementos cresceu, o número de vértices, né, pode ver, o número de elementos cresce, vértices, então, onde precisa mais regularidade, ele busca uma
refinamento local dessa malha, tá? E feito isso, beleza, agora nós conseguimos apresentar o que é que foi computado. Nós conseguimos computar o controle F, isso que vai indicar, na verdade, qual o esforço que o controle líder está fazendo sobre a sua região para garantir que o problema vá a zero, tá? Aqui vai ser o esforço que o controle 1 está fazendo na sua região também, né? Está atuando na sua região. Aqui, o esforço na região do controle 2, né? Que representa isso. E, claro, e a solução, né? Então, a solução, ela também parte de um ponto alto, né? Se vocês lembrarem, o nosso y0 era 100 vezes seno de x, seno de px, né? Então, ela começa de um ponto bem alto, né? Então, ela tem um decrescimento bom. E no estado final, que é o tempo final, vai a zero, tá? E, tá, então, o comportamento da norma do líder é isso, né? É um comportamento esperado, porque quando nós partimos para a controlabilidade do problema, e nós partimos para usar as ferramentas de Fuskov-Manvilov, ele te garante que não só a solução vai para zero, mas também o controle. Então, no tempo final, né, o tempo inicial é bem grande, né, e no tempo final, o controle líder tende a zero. Da mesma forma para a solução, né, então ela tem esse comportamento, né, no tempo final, que é 0,6, ela vai a zero. Tá? Então, na verdade, foram feitos mais alguns experimentos, mas como nosso tempo é reduzido, não tem como apresentar. Tá? Mas o comportamento realmente computacional dele é bem como esperado da parte teórica. Tá? Então, essas são as referências, né? O Free-Framework, a gente pode encontrar algumas informações, e essas são as referências para a parte teórica. Tá? Então, essa última referência é justamente o trabalho onde ele foi publicado. E muito obrigado, gente. Muito obrigado, profesor Pitágoras, por su excelente palestra, bastante clara, precisa. A continuación, vamos a lo referente a preguntas. Si tuviese alguna pregunta, alguien, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Tem comentários no chat, Juan. No comentario no chat, o Gleb está falando que la simulación numérica es excepcional, lo que vos está mostrando, Gleb Doronin. Hay comentario de excelente, excelente. Yo quería hacer una pregunta, o Pitágoras, con referente a lo que vos se abordó para la ecuación del calor, ¿qué tan variante puede ser para la ecuación de la onda? Y todas esas cosas. Hay mucha variação? Para a equação da onda? Pois é, a equação da onda, eu até tinha começado a fazer com o Henrique, né? Só que nós demos uma pausa. Mas tem um trabalho do Fagner com o Luciano Cipriano, né? Sobre a controlabilidade nula também nesse sentido. É claro, dá um trabalho a mais na programação dos dados, porque, claro, para programar os P's, né, como trabalho derivado e tal, mas para a formulação variacional, os passos são os mesmos. Né? Os passos são os mesmos. Então, contar de quarta ordem no espaço, segunda ordem no tempo, e depois vai ter que refazer ali uma reformulação, vai ter que fazer uma reformulação para baixar a ordem, para você conseguir entrar com essa parte variacional do Free-Frame. Excelente. Obrigado, Pitágoras. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si tuviese alguna pregunta más. ¿Alguien? Está recibiendo bastante mensajes de parabéns por el chat. Si alguien tuviese alguna pregunta. Emanuel perguntou aqui, Emanuel falou assim, de pergunta em relação à aproximação de F. Ele é muito caro computacionalmente. Perdão, é porque eu não entendi de fato a pergunta, Emanuel. Emanuel, ¿podría ser un poquillo más claro, por favor? Para conseguir a aproximação do F. Tá? Porque o F que você está falando é o controle líder, acredito eu, né? Deve ser, né? Então, para o controle líder, na verdade, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da função peso, né? Porque no problema de minimização eu preciso da função peso,
E eu preciso da solução do estado adjunto, né, que é o PSI. Né? E, bem, e assim ele é programado, né? Aí eu não entendo como se fala assim, para conseguir a aproximação do F. Uma aproximação em qual sentido? Porque, na verdade, essa implementação ela é feita de modo direto, né? Ou seja, eu não busco uma discretização distinta no tempo, não, é feita de forma direta. Né? A única coisa que eu tenho como domínio são os elementos finitos que o FreeFEM me proporciona. Tá? E a forma como eles são definidos, eu defino também com um polinômio de acordo com o grau que for necessário. Né? Mas, eu não sei se a pergunta específica de como fazer o F, se a gente pode melhorar esse F, talvez com dados iniciais distintos nós conseguimos uma melhora. Ou seja, menores dados iniciais, mais baixos, talvez conseguimos uma aproximação melhor, né? Porque o dado inicial foi tomado foi bem grande, né? Era 100 vezes seno de algo, né? Então, ela já começa bem alta. Talvez seja isso que deu um custo computacional alto, né? Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Obrigado, Emanuel, por su pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Pues bien, si no tienen más preguntas, agradecemos al profesor Pitágoras Carvalho, excelente palestra, bien claro, bastante didáctico como siempre. Muy obrigado por su participación. Obrigado, professor. Eu que agradeço, professor. Eu agradeço novamente o convite, né? E sempre estarei aberto a novos convites. Obrigado. Valeu. Agora vamos a dar una parada para que entre André con sus slides. Voy